Os casos de atropelamento e fuga são cada vez mais frequentes e a quase impunidade de quem atropela, mata e foge é a regra. No início deste mês, uma mulher de 30 anos foi encontrada sem vida na berma da estrada, em Lanheses, Viana do Castelo. Foi vítima de atropelamento e fuga. O condutor que a atropelou veio a ser identificado dias depois, mas não foi preso. Esta semana foi detido na Madeira um condutor que atropelou mortalmente uma senhora de 81 anos a 4 de fevereiro. O autor do atropelamento pôs-se em fuga e não prestou auxílio à vítima, que veio a falecer. A polícia fez um apelo à população divulgando imagens captadas por uma câmara de vigilância com elementos sobre o acidente. Na expectativa de ser descoberto, o autor do atropelamento e fuga acabou por se apresentar na polícia, acompanhado do seu advogado, 15 dias depois do acidente. Apesar de ser já reincidente com atropelamento mortal, registado há 20 anos, o condutor ficou em liberdade. Os condutores acusados de atropelamento e fuga nunca são presos e nem sequer ficam inibidos de continuar a conduzir. E porquê é que isto acontece, Barra? Quando se trata de um crime. Acontece. Aliás, os tipos de atropelamento, há vários tipos de atropelamento, de facto. Estes tipos de atropelamento com fuga intencional, quando as pessoas, de facto, atropelam alguém e querem... Percebem que atropelaram alguém e fogem. Querem matar, portanto, não esboçam sequer... Mas será intencional ou ficam de tal maneira em estado de choque, em pânico, que fogem? Não. Para além destes... Porque há aqui um caso da Madeira que o senhor veio a entregar-se depois, não é? Isso é outra coisa, completamente diferente. Já temos passado... Sim, mas tinha fugido não, veja, antes. Vai perceber, se eu lhe disser... Este é o primeiro caso em que as pessoas, de facto, atropelam intencionalmente e fogem. Depois há o atropelamento não intencional, né, e que as pessoas fogem. Fogem porquê? Porque não preveem o acidente, Isso. não estiveram ali com a intenção de matar ninguém, tentam parar antes, portanto, de bater, ou então depois de bater, porque às vezes tentam parar antes e têm essa intenção, mas a velocidade é tal e o piso está de tal maneira escorregadio que acabam por bater, e, portanto, mas aí já está, deixam sinais de travagem, e aí a gente vê que não é intencional. Há atropelamentos não intencionais em que as pessoas fogem com o perigo, com receio, de facto, de que os mirones e as pessoas da família que estão por ali lhes puxem um bocadinho a roupa ao pelo. E depois há os casos especiais, e aí responde se calhar à sua pergunta, quando as pessoas, por exemplo, estão a conduzir, mas estão numa atividade ilícita, imagine, por exemplo, que levam alguma coisa dentro do carro, que se tivessem que parar, a polícia iria verificar que ia lá, imagine que a viatura foi roubada, imagina que estão alcoolizados, e imagine que fugiram da cadeia, está a ver? E, portanto, Houve 4. Fugiram ontem, mas depois foram apanhados. Isso é que é vergonha, ser apanhado. O fugir, não. Quem está preso quer sempre fugir. E se eu lá estivesse, pensaria todos os dias em fugir. Isso é que é normal, não é? Agora, ser apanhado, isso é, digamos, uma falha de organização. Agora, quando nós falamos aqui nisto, veja que... E pôs uma questão bem. Está a ver? Porque é que ele se apresenta depois? Porque já passaram os efeitos do álcool, não é? Porque ele já retirou dentro do carro as coisas que lá levava, etc, etc. Podem ser essas razões. E, portanto, quando mas até pode não estar presente nenhuma dessas razões e ele ter... Imagino que ele inadvertidamente atropelou uma pessoa, fugiu em estado de choque e depois apresentou-se às autoridades. Pronto. Também pode acontecer isto. Foi um choque e ele ficou em estado de choque. Portanto, era normal que ele resolvesse logo... As pessoas ficam desorientadas depois de perceberem que atropelaram alguém ou não. Não ficam desorientadas, mas a desorientação... No caso concreto do senhor da Madeira já é um reincidente. Ele havia morto uma pessoa por atropelamento 20 anos, há 20 anos. Eu posso ficar desorientado, mas não é bom para ninguém, não é, vir a público dizer que só ao fim de 19 dias é que me orientei. Sim, claro, e até porque a polícia fez circular a fotografia do senhor. Que disse ao senhor doutor juiz que de facto a pessoa tinha uma... Eu não estou a ilibar ninguém, estou apenas a colocar questões. No ar. Faz-me lembrar aquele senhor que diz ao doutor juiz que tinha uma facada porque o outro senhor escorregou na faca. Só que o doutor juiz disse-lhe, olha, mas é que são 18 facadas. Ele escorregou 18 vezes. E, portanto, está a ver? Aqui não. Aqui são 19 dias. Em 19 dias teve muito tempo para se orientar. Não é? E foi acompanhado de advogado. E isso é uma jogada estratégica. Porquê? Porque, ainda se apresentar, foge logo a intencionalidade de se pôr em fuga um dia mais tarde. Eu não estava a falar concretamente do caso do senhor da Madeira. Contudo, ele é reincidente. Já é o segundo atropelamento mortal. Mas eu não é muito importante para mim a reincidência. Quer dizer, joga alguma coisa aqui nos elementos que eu tenho aqui. Não é estranho depois continuem a ficar com aptidão para conduzir? Ficam com aptidão para conduzir porque... Ninguém lhes tira a licença, a carta?
Não, porque veja uma coisa, há muitas maneiras de nós apreciarmos estas situações. Estas situações de atropelamento com fuga muitas vezes não têm testemunhas. E muitas vezes as pessoas são apresentadas em tribunal como ainda numa situação dúbia para ser investigado. E então ainda não há necessidade de manter a pessoa presa. E então ela fica a aguardar julgamento até que se investigue suficientemente o caso. Porquê? Porque aquilo que eu estive a falar aqui é que nestes casos, em que há um atropelamento intencional, nós estamos a falar aqui de homicídio. Claro. Mas depois podemos falar de homicídio negligente ou então daquela ofensa corporal negligente. Deixe-me só dar-lhe números para ver como é que a sua pergunta tem razão de ser. Homicídios por negligência em acidente de viação, o ano passado houve à volta de 1000 casos. Só ficaram 10 pessoas presas. Repara. E há 1300 vítimas. E apenas nas ofensas corporais em que não houve mortes, há 3600 casos, só 2 presos e 4500 vítimas. Portanto, repara que quando as pessoas na estrada sabem que há 20.000 pessoas que são criminalizadas por conduzirem sem carta e outras 20.000 que são criminalizadas por conduzir debaixo do excesso de álcool, está a ver? São 40.000 pessoas. Dessas 40.000 pessoas, só ficam com prisão efetiva neste país 250. Em 40.000.